Atos 16, 22. Diz assim: então a multidão se levantou unida contra eles, Paulo e Silas, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, eles e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém? Eu quero que você primeiro faça uma reflexão e numa resposta rápida para você mesmo, o que vem à tua mente quando você ouve a palavra adoração? O que vem à tua mente quando você ouve a palavra adoração? Talvez você pense em um momento emocionante do culto, talvez você pense em uma música lenta, talvez você pense em um louvor que te toca profundamente. Talvez quando você ouve a palavra adoração, o que vem à tua mente são pessoas com as mãos levantadas, são pessoas cantando com olhos fechados, introspectivos, e talvez essas sejam as imagens que você tem, que vem à tua mente, talvez essa seja uma resposta sua quando você ouve a palavra adoração. E nós precisamos entender aqui, eu quero que a gente entenda e fique bem claro, que tudo isso pode sim expressar adoração. Mas adoração é muito mais do que isso. Adoração não é só cantar uma música lenta, adoração não é entrar num momento de introspecção, adoração não é cantar com olhos fechados, levantar as mãos, eu já disse, podem ser expressões, mas adoração é muito mais que isso. Eu quero que você entenda, adoração verdadeira, é a forma como respondemos a Deus com todo o nosso ser. Entenda isso. Adoração é a forma como respondemos a Deus com todo o nosso ser. E isso inclui os momentos, até mesmo os momentos quando tudo à nossa volta parece ser contrário. Entenda uma coisa, as pessoas podem levantar as mãos, as pessoas podem derramar suas lágrimas, as pessoas podem cantar canções, as pessoas músicas lentas, as pessoas podem ficar introspectivas, podemos desligar as luzes, nós podemos ter todas as expressões de adoração, e mesmo assim não estar adorando. Porque o que significa, ou o que representa, ou o que diz, ou o que fala sobre o que é uma verdadeira adoração, é a forma como respondemos a Deus com todo o nosso ser. Não necessariamente ou exclusivamente nos momentos e nos ambientes que nós consideramos ser apropriados de adoração. Nós podemos muito bem dizer que estamos adorando a Deus aqui na igreja, porque o ambiente é propício,
porque o ministério de louvor fica cantando canções, porque nós desligamos a luz, o ambiente fica mais escuro, vou usar essa palavra aqui, esse termo, mas talvez nós tenhamos todas essas expressões porque o ambiente é propício, porque o momento é propício. Nós temos alguns costumes, algumas manias, nós dizemos, vamos à igreja, eu vou à igreja para adorar a Deus. Então nós começamos a limitar algumas coisas exatamente para o ambiente, exatamente para o momento, exatamente para o lugar. Nós começamos a apontar para alguns lugares. Então nós entendemos que, por exemplo, se nós chegamos na igreja e as canções são só canções agitadas, não teve um momento de adoração. Por quê? Porque nós entendemos a adoração como esses momentos. E mais uma vez eu volto a dizer, todas essas coisas podem ser expressões de adoração. Mas nós podemos manifestar todas as expressões de adoração dentro da igreja e não estar adorando verdadeiramente. Preste atenção. Isso se dá exatamente quando consideramos, quando achamos, quando entendemos que a adoração ela está necessariamente ligada a um lugar, a um ambiente, a um momento. Quando Jesus é questionado pela mulher samaritana, ele diz, olha, vocês precisam entender que nem aqui e nem em outro lugar. Ele está dizendo, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não existe um lugar específico, não existe um momento específico, não existe uma expressão exclusiva, não existe uma expressão exclusiva para isso. Quando nós pensamos que a adoração está relacionada a essas coisas, a essas expressões que eu falei, única e exclusivamente essas expressões que eu falei, nós simplesmente colocamos isso que precisa ser tão verdadeiro, tão puro, tão real, tão constante na nossa vida, nós colocamos isso dentro de uma caixa. Nós colocamos isso, nós encaixotamos isso. Então nós entendemos que a adoração tem um dia, tem um lugar, tem uma hora, tem uma expressão. Nós achamos que muitas vezes que trabalhar não é uma forma de adorar a Deus. Nós achamos que sermos bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais, não é uma forma de adorar a Deus. Sermos um bom patrão, um bom empregado, não é uma forma de adorar a Deus. Nós achamos que a adoração está relacionada unicamente a essas expressões que nós estamos, muitas das vezes, com a nossa mente condicionada. Então, nós precisamos entender, eu posso cantar sem refletir na minha vida, muitas das vezes, a mensagem que estou cantando. Então, isso não é adoração. Eu posso pregar sem viver os efeitos da mensagem. Então, isso não é adoração. A verdadeira adoração, então, nasce de um coração que reconhece quem Deus é. Preste atenção. A adoração nasce de um coração que reconhece quem Deus é. E automaticamente ela se manifesta nas nossas atitudes, nas nossas decisões e nas nossas posturas. Quando eu preciso de um movimento, para adorar a Deus, então preste atenção, eu não estou manifestando a verdadeira adoração. Porque eu preciso que algo me movimente a isso. Eu preciso que um momento exclusivo, alguém diga uma palavra específica, que aí sim, a partir disso, então, essa manifestação da adoração começa a acontecer na minha vida. Preste atenção, a verdadeira adoração nasce de um coração que reconhece quem Deus é. A verdadeira adoração nasce de um coração que reconhece quem Deus é. E preste atenção, quando o meu coração reconhece quem Deus é, tudo que eu faço para a glória de Deus. Tudo que eu faço para manifestar adoração a Deus. A palavra do Senhor diz que os céus declaram a sua grandeza e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós precisamos entender isso. Quando a verdadeira adoração nasce aqui dentro, então todas as expressões que eu tenho,
que eu manifesto no culto, o levantar as mãos, o derramar lágrimas, o cantar canções lentas, o ficar introspectivo, todas essas coisas, então, elas têm efeito e significado real. Por isso que nós podemos cantar, nós podemos derramar lágrimas, sem estar expressando uma verdadeira adoração. Preste atenção, Jesus disse que existem os verdadeiros adoradores. Ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando ele diz os verdadeiros adoradores, ele está automaticamente dizendo que se existem os verdadeiros, também existem os falsos adoradores. E eu imagino que os falsos adoradores são aqueles exatamente que têm atitudes, expressões de adoração, mas que não fluem de um coração que reconhece quem Deus é. Quando eu reconheço quem Deus é, quando eu reconheço sua bondade, quando eu reconheço sua misericórdia, quando eu olho para Deus e quando eu olho para a minha vida, e quando eu olho para onde Deus me tirou, de onde Deus me tirou, e talvez eu não tenha vivido uma vida, mas de onde Ele me tirou na eternidade, ou para a eternidade, de onde Ele me tirou, do destino que eu estava traçado para a eternidade, quando eu olho para isso, então nasce dentro de mim, então existe dentro de mim um desejo intenso de manifestar a verdadeira adoração. Um desejo ardente, porque eu reconheço quem Deus é, eu reconheço o que Ele fez, e eu reconheço o que Ele tem feito e o que Ele fará. Então preste atenção, isso é interessante, nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso para que todas as nossas expressões de adoração façam sentido. Para que todas as expressões de adoração na nossa vida façam sentido. Para que nós saiamos da igreja, saiamos de um culto, para que nós saiamos daqui lembrando sempre que a verdadeira adoração, as manifestações da adoração, quando nascem de um coração que reconhece quem Deus é, eu adoro a Deus na minha casa, no meu trabalho, eu adoro a Deus nos meus estudos, eu adoro a Deus nas ruas, eu adoro a Deus onde eu estiver. E entenda, mais uma vez, que nesses lugares nem sempre a expressão da adoração vai ser essa que nós manifestamos aqui. Porque o ambiente para adorar a Deus, aqui, propício na igreja, é levantar as mãos. O ambiente nos propicia, nos proporciona derramar nossas lágrimas, ficar introspectivo muitas vezes, tocar canções lentas. Muitas vezes no nosso trabalho nós não vamos fazer isso, mas existem outras formas de adorar a Deus lá. Existem outras formas de adorar a Deus na nossa casa, que nem sempre vai ser levantar as mãos, chorar, cantar, nem sempre, mas serão outras expressões. Serão expressões de gratidão, serão expressões de amor, a manifestação do amor de Deus. Serão expressões que não estão relacionadas a isso que nós vivemos aqui. Hoje eu quero que a gente entenda um pouco sobre a verdadeira adoração, e eu escolhi esse texto exatamente por isso. Porque nós olhamos para esse texto e o ambiente não era propício. O ambiente não era propício. Paulo e Silas estavam presos, eles estavam jogados no cárcere, eles haviam sido açoitados. Paulo e Silas estavam vivendo um momento difícil das suas vidas. O ambiente não era propício, não havia uma música, não havia um ar-condicionado, não havia alguém com microfone, guitarra, teclado. Não havia um fundo musical para Paulo e Silas manifestarem a adoração. Mas naquele lugar, eles entenderam o que era a verdadeira adoração, porque eles carregavam dentro de si o reconhecimento de quem Deus é. Quando você reconhece quem Deus é, quando no teu coração, quando no nosso coração, nós reconhecemos quem Deus é, qualquer lugar em que nós estivermos, é propício para a manifestação da adoração a Deus. Você precisa entender isso. Preste atenção.
Quando nós olhamos para Paulo e Silas, quando eles estão orando e cantando, é sim, aqui sim, eles estão em um momento de louvor. Mas a essência da adoração que eles manifestam está na confiança que eles demonstram, na entrega total a Deus, das suas vidas a Deus, em meio àquele sofrimento. Mais uma vez, quando nós olhamos para Paulo e Silas, eles estão sim manifestando a adoração, eles estão sim em um momento de louvor, o texto vai dizer, eles estão sim cantando e orando, embora o ambiente não fosse propício, eles estavam cantando e orando, eles estavam sim fazendo uma das expressões que nós estamos acostumados, eles estavam cantando, mas essa canção nasce exatamente daquilo que eles sabem a respeito de Deus. Não tinha um Spotify, não tinha um canal no YouTube, não tinha uma pregação, não tinha um ministério de louvor, mas eles tinham a essência de quem Deus é dentro da sua vida. E quando nós carregamos a certeza, o reconhecimento de quem Deus é, não há necessidade de ter qualquer coisa que mova o nosso coração, que impulsione o nosso coração ou que dirija a nossa adoração. Não precisamos ter alguém dizendo, irmãos, vamos adorar a Deus. Porque eu reconheço quem Deus é, o meu coração sabe quem Deus é. Então todo lugar, todo momento, qualquer lugar e qualquer momento, é lugar e é momento para expressar a adoração a Deus. Então, mais uma vez, adorar não é sobre ambiente, é sobre atitude. Adorar não é sobre sentir, é sobre escolher, é sobre confiar. Adorar é sobre honrar a Deus com a sua vida. Adorar é sobre honrar a Deus com a sua vida. Por isso que o que nós estamos vendo aqui no capítulo 16 de Atos é um exemplo profundo de uma vida que adora a Deus em espírito e em verdade. E eu separei 3 lições aqui para nós entendermos um pouco. O versículo 23 ao versículo 26, o texto vai dizer o seguinte, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Olha o que diz o texto, os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. A primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto, nessa porção, nesses versículos que eu acabei de ler, é que as nossas aflições pessoais não podem ser desculpas para calar a nossa adoração. Eu vou falar de novo porque você está muito frio hoje. Talvez você está sentindo falta dos irmãos, mas não se preocupe com eles. Nossas aflições pessoais não podem ser desculpas para calar a nossa adoração. Preste atenção no que eu quero te dizer. Você já conhece o texto. Nós acabamos de ler 2 vezes. Você já conhece o versículo? Paulo e Silas estavam presos. Paulo e Silas haviam sido açoitados. Paulo e Silas estavam acorrentados, amarrados com os pés no tronco. Paulo e Silas estavam enfrentando um momento de dor extrema. No entanto, eles não deixam que aquelas circunstâncias determinem a sua atitude. Eles não permitam que todo o sofrimento que eles haviam passado, eles não permitem que a dor que eles estão sofrendo no corpo, eles não permitem que a dor, a circunstância exterior, determine a sua atitude. E o texto diz que por volta da meia-noite, naquele lugar escuro, por volta da meia-noite, naquele lugar sem conforto, sem esperança, em vez de reclamar, em vez de se desesperar, em vez de murmurar contra Deus, eles oram, eles cantam hinos de louvor a Deus.
Qual é o nosso comportamento diante das circunstâncias externas? Quais são as nossas atitudes? Porque nós sempre teremos a oportunidade de escolher. Qual atitude eu vou tomar diante da dor? Qual atitude eu vou tomar diante do sofrimento? Qual atitude eu vou tomar diante do diagnóstico médico? Qual atitude eu vou tomar diante da porta que se fecha, o desemprego que chegou, a demissão que chegou? A demissão que chegou acompanhada de uma outra má notícia. Qual é a minha atitude? Qual é a minha atitude quando eu vejo os meus familiares tomando caminhos, tomando rumo, se distanciando de Deus cada vez mais? Será que a minha atitude é de reclamar? Será que a minha atitude é de duvidar, de questionar a bondade de Deus, de questionar a misericórdia, a graça de Deus? Será que a minha atitude é de reclamar da fidelidade de Deus? Será que quando eu olho para a minha vida e a circunstância não caminha para aquilo que eu imagino, para aquilo que eu gostaria? O percalço chegou, a dificuldade chegou, o momento difícil chegou. Será que esse é o momento em que eu reclamo? Será que esse é o momento que eu recuo? Será que esta circunstância externa me pressiona ao ponto de murmurar, de reclamar e de duvidar da fidelidade de Deus? Ou será que essa circunstância faz na minha vida, promove na minha vida o que promoveu na vida de Paulo e Silas? Se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus. Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles já haviam sofrido, já haviam sido castigados, açoitados, presos injustamente, estão num lugar escuro, amarrados com seus pés no tronco, por volta da meia-noite, naquele lugar sem conforto, naquele lugar sem esperança. Eles oram e eles adoram a Deus. Eles oram e cantam louvores a Deus. E eu quero te dizer, em qualquer lógica humana, esse era um momento em que qualquer pessoa se sentiria no direito de se silenciar. Esse é o momento propício na lógica humana para qualquer pessoa se fechar, reclamar. Mas Paulo e Silas fazem o oposto. Sabe por quê? Porque quem carrega dentro de si a verdadeira essência da adoração, a verdadeira essência da adoração, sabe que não necessita necessariamente de circunstâncias externas para manifestar aquilo que está dentro de si. Eles adoram a Deus. Diante de toda aquela circunstância, mesmo sem saber o que aconteceria no outro dia, eles mantiveram os seus corações abertos, pois sabiam quem Deus era. Nós viemos para a igreja muitas vezes e dizemos, eu sei quem Deus é. Nós viemos para a igreja e cantamos canções que dizem coisas a respeito de Deus, mas muitas vezes essas mensagens entram na nossa mente, elas param na nossa mente, elas não entram como uma semente produtiva no nosso coração, elas não entram como uma semente produtiva no nosso coração, elas ficam só no intelecto, no conhecimento. Nós dizemos que sabemos coisas a respeito de Deus, mas muitas vezes não sabemos, não carregamos a essência, a verdade de quem Deus é dentro de nós. Porque quando nos deparamos com a circunstância, quando nos deparamos com o problema, quando nos deparamos com as situações, ao invés de nos posicionarmos, de mantermos a essência da adoração dentro de nós, o caminho que nós tomamos é o caminho contrário. Nós murmuramos, nós reclamamos, nós duvidamos. Paulo e Silas são um exemplo. Mesmo sem saber o que aconteceria no dia de amanhã, eles mantiveram seus corações abertos. Eu sei em quem tenho crido. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Você está vendo tudo o que aconteceu com a nossa família? Você perdeu tudo, Jó. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele é poderoso. Mas olha o que está acontecendo com você. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Eu sei quem Deus é. Você vai continuar adorando a Deus mesmo na miséria? Eu sei quem Deus é. E a minha adoração não é motivada pela circunstância externa. Eu não adoro a Deus porque as coisas estão indo bem. Eu adoro a Deus por quem Ele é.
Quando Abraão chega com seu filho Isaque, no pé do Monte Moriá, ele sabendo que Deus havia pedido Isaque em sacrifício, ele sabia que se não houvesse outra palavra de Deus, ele subiria aquele monte e ele sacrificaria o seu filho. E quando aqueles homens, os seus empregados, os seus servos, chegam com ele ao pé do monte, ele diz o seguinte: fiquem aqui, não subam, fiquem aqui. Eu e o menino vamos até o cume do monte, vamos lá adorar a Deus, e depois de termos adorado, desceremos para continuar a nossa viagem. Não é maravilhoso isso? Abraão sabia quem Deus era. Ele não sabia se realmente, quando chegasse lá em cima do monte, ele teria que enfiar o cutelo, a faca no peito do seu filho. Mas Hebreus vai dizer que ele subiu tendo convicção e certeza que ainda que ele tivesse que sacrificar o seu filho, Deus era poderoso para fazer o seu filho ressuscitar. Porque ele cria na promessa que Deus tinha para a sua vida. Entenda uma coisa: nossas aflições não podem ser desculpas para calar a nossa adoração. Ah, pastor, eu não tenho força, é muito problema, é muita dificuldade. Sabe por quê? Porque você acha, você entende, você vê o teu problema maior do que Deus, do que o Deus que você diz que você serve. Quando você carrega dentro de você a essência da adoração, você sabe quem Deus é. O tamanho do gigante não tem problema. O tamanho do gigante não tem problema, o tamanho da dificuldade não tem problema. O teu coração se conserva íntegro, puro, crente no Deus que pode todas as coisas. Paulo e Silas foi exatamente isso. Paulo e Silas nos ensinam primeiro que a verdadeira adoração não depende do nosso humor, não depende do cenário, não depende da estabilidade emocional. A verdadeira adoração nasce do reconhecimento de que Deus continua sendo Deus. Deus não depende da circunstância externa. Deus não dorme. O salmista diz que o guarda de Israel não dorme. Ele não tem aquele piscar duro do sono. Deus não viaja, Deus não tira férias. Deus não estava dormindo ou desatento quando a situação desfavorável chegou na tua vida. Não, Deus não estava. Onde o Senhor estava, Deus? Quando esse problema chegou, sabe onde Ele estava? No lugar que Ele sempre esteve, assentado no trono, reinando em poder e glória. Mas por que, Senhor, o Senhor deixou? Por que? Não sabemos. Mas Ele continua sendo Deus. Se você carregar essa certeza dentro do teu coração, de que independente da circunstância, Ele continua sendo Deus, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de toda adoração, você está pronto para ser um verdadeiro adorador. Tem muito adorador levantando a mão dentro da igreja, no domingo à noite, reclamando na segunda-feira da conta que tem que pagar, reclamando do problema que chegou, reclamando da dificuldade que está instalado na sua vida. O verdadeiro adorador não depende de cenário. As aflições não calam a verdadeira adoração. Ele continua sendo o adorador. Mas como assim? Mesmo diante de todos os problemas, você ainda continua? Continuo. Porque a minha adoração a Deus não depende do que eu vivo, não depende das circunstâncias. A minha adoração está focada em quem Deus é. A minha adoração não está focada nas coisas que dão certo ou dão errado. Se dá certo eu adoro, se não dá eu reclamo. Paulo e Silas poderiam ter ficado quietos. Paulo e Silas poderiam ter silenciado. Eles estão vendo o mundo desmoronar à sua volta. Eles não sabem o que vai acontecer com eles no outro dia. Mas o texto diz que à meia-noite, eles estão cantando e adorando a Deus. Preste atenção, meu irmão. Mesmo em meio aos nossos próprios desafios, a nossa vida de adoração não deve ser interrompida. Tem uma canção da Estela que diz: nada pode calar um adorador. Nada pode calar um adorador. Sabe por quê? Mais uma vez, porque a adoração não depende do cenário. A adoração não depende do ambiente, a adoração não depende dessas manifestações,
elas podem ser manifestações de adoração, mas a adoração não depende dessas manifestações. A adoração depende da convicção e da certeza de que dentro de você habita um Deus Todo-Poderoso, que Ele é digno de tudo. Nós cantamos aqui, Ele é digno de tudo. Ele é digno de tudo. E nós cantamos, te exaltamos, te exaltamos. E é isso, é assim que tem que ser. Nós temos que caminhar todos os dias na certeza de quem Deus é. Pastor, a coisa está ruim, mas Deus é bom. Mas por que a coisa está ruim? Deus é bom. Pastor, a coisa não está dando certo, mas Deus é fiel. Mas pastor, a coisa está dando errado, Deus é fiel. Deus não negocia quem Ele é, a sua essência, Ele é o que Ele é. Moisés, quando disse, Deus, eu vou lá dizer para o povo que foi o Senhor que mandou eu libertá-los, mas eles vão perguntar, quem te mandou, o que eu digo? Diga para eles, eu sou, o eu sou, o eu sou. Eu sou o quê? Eu sou, diga para eles, o que eles precisarem que eu seja na vida deles, eu sou. O que eles precisarem que eu seja na vida deles, eu sou. Precisa de fé. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não tenta pedir explicação para mim que eu não sei te explicar. Eu não sei. Pastor, como isso? Não sei. Pastor, como que eu vou? Não sei. Creia, apenas creia. Apenas tenha fé. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, olha o que diz o versículo 27 e versículo 28. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. A segunda lição, uma adoração verdadeira, nos faz olhar para o outro, mesmo em meio à nossa dor. Uma adoração verdadeira nos faz olhar para o outro, mesmo em meio à nossa dor. Preste atenção, logo após o terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriu todas as portas, o carcereiro que estava dormindo acorda e vê todas as celas abertas. Sua primeira reação é desespero. O texto vai dizer que ele puxa a espada para se matar. O texto vai dizer que ele pensava que todos os prisioneiros haviam fugido. Entenda que era uma responsabilidade muito grande do carcereiro sobre a vida dos prisioneiros. Roma cobraria dele se os prisioneiros tivessem fugido. O carcereiro morreria, ele seria morto, porque havia uma responsabilidade muito grande, ele pagaria com a própria vida. Para aquele carcereiro tudo estava perdido, e quando ele saca a espada, ele vai se matar. Paulo poderia ter dito, vamos assistir de camarote. Enfim, Deus está fazendo justiça. Ele poderia ter dito aí, ó, tá vendo? Olha Deus cobrando. Ele poderia ter dito, quero mais é que ele se dane. Olha todo o mal que ele nos fez, sendo nós bonzinhos. Ele poderia usar todos esses argumentos que nós estamos acostumados a ouvir. Ele poderia ter dito, chegou a justiça de Deus, chegou a vingança de Deus. Mas o que Paulo fala? Ei, carcereiro, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Primeiro que ele não aproveita a oportunidade para escapar, ele e todos os outros. Eu acho maravilhoso esse texto que diz que quando eles cantavam e oravam, todos ouviam. Veja, nós conhecemos Paulo e Silas, sim ou não? Dois crentes, dois discípulos de Cristo, mas nós não conhecemos os outros prisioneiros. Quem sabe qual era a índole desses homens? Quem sabe o motivo deles estarem presos? Se eles estavam presos, boa coisa não era. Paulo e Silas nós conhecemos, os outros presos não. Mas o texto diz que depois daquele terremoto ter sacudido a prisão, todas as portas terem sido abertas. Paulo e Silas não fugiram. Mas aqueles homens de má índole que também estavam presos, não fugiram. Por que não fugiram? Por que não fugiram? O texto diz que enquanto eles cantavam e oravam, todos ouviam. Olha o poder da adoração. Olha o poder da adoração.
Olha o poder da adoração. Sabe, a gente olha sempre e vê fazendo efeito na vida do carcereiro, mas aquele louvor e aquela oração fez efeito na vida de todos aqueles prisioneiros, porque nenhum deles se aproveitou daquela oportunidade para escapar. Aqui está o efeito da verdadeira adoração. Ela nos desconecta do nosso ego e nos conecta ou nos reconecta com o coração de Deus. Sabe, a verdadeira adoração nos liberta do eu primeiro. A verdadeira adoração nos faz olhar para o outro. A verdadeira adoração, está vendo que a adoração, ela pode ter a expressão da canção, do levantar das mãos, do derramar as lágrimas, do fechar os olhos. A adoração pode ter esqueci a palavra. Pode ter a expressão de ser feita no ambiente, mas não é necessariamente isso. A verdadeira adoração nasce em reconhecer quem Deus é. Então, quando eu vivo a verdadeira adoração, essa verdadeira adoração me ensina que a maior missão, uma das maiores missões da minha vida é amar o próximo. É amar ao próximo. É olhar para a necessidade do outro e, se preciso for, colocar a necessidade do outro acima da minha. Preste atenção. Paulo e Silas poderiam ter fugido, as portas estão abertas, a prisão está uma bagunça. Quando eles veem que o homem vai se matar, ele grita: não te faças nem um mal. Ele poderia ter dito: o problema é dele, o nosso algoz, o cara que nos feriu, o cara que nos manteve preso aqui, o cara que não teve misericórdia de nós. Mas o que ele faz? Não te faças nem um mal. A verdadeira adoração nos faz olhar para o outro. Eu tenho o meu problema, pastor, vou me preocupar com o problema dos outros? A verdadeira adoração nos faz olhar para o outro, mesmo em meio à nossa dor. Porque a verdadeira adoração me livra do eu primeiro os meus problemas, primeiro eu vou resolver, depois que eu resolver, depois que eu fizer. Não. Ela me desconecta do meu ego e me reconecta com o coração de Deus. Preste atenção, meu irmão, isso é maravilhoso. Eu quero que o Espírito Santo fale o teu coração. Você sabe que não tenho todos os argumentos aqui, eu sou muito limitado. Talvez você não seja, eu tenho certeza que você não ouve o melhor pregador aqui. Tem grandes pregadores, mas eu quero que o Espírito Santo fale o teu coração, o que eu não consigo falar. E Ele só vai falar se você deixar seu coração aberto. Nós precisamos quebrar uns conceitos errados que temos, porque estamos deixando de fazer a diferença na vida das pessoas. Nós estamos deixando de fazer a diferença na vida da nossa sociedade, da nossa família, onde nós estamos, exatamente por não entendermos a essência, aquilo que é a essência, aquilo que deve nos mover. A terceira lição que eu encontro nesse texto está no versículo 29. O texto vai dizer: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eu acho maravilhoso isso. Eles responderam: crê no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. A verdadeira adoração nasce da dor. A adoração que nasce da dor gera transformação ao nosso redor. Se você permitir que, nos momentos mais difíceis da tua vida, a adoração seja tenha a evidência na tua vida, eu quero te dizer que essa adoração em meio à tua dor gerará transformação ao teu redor. Gerará transformação na vida das pessoas que estiverem próximas a você. É interessante isso, o terremoto abalou a estrutura da prisão,
mas foi a postura de Paulo e Silas que abalou o coração daquele carcereiro. Preste atenção, isso é maravilhoso. Quando aqueles homens perguntam: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele não está apenas reagindo ao terremoto, ele está reagindo à adoração. Ele diz: meu Deus, ele deve ter ficado impressionado, esses homens foram maltratados, açoitados, estão presos, estão cantando louvores, tiveram a oportunidade de fugir e não fugiram. Ele não responde ao terremoto, ele responde à adoração daqueles homens. O que tocou o coração do carcereiro não foram os tremores físicos daquele terremoto, mas os tremores espirituais provocados pela adoração de Paulo e Silas. Entenda, você não sabe o que é capaz de provocar a tua adoração. Você não sabe os movimentos espirituais que a tua adoração, a tua vida de adoração e de entrega a Deus pode fazer ao teu redor. Por isso muitas vezes nós nos calamos, porque é exatamente isso que o diabo quer. Sabe, o diabo sabe coisas que nós não sabemos. O diabo sabe coisas que nós não sabemos, e não sabemos exatamente porque não buscamos entender esses movimentos de Deus. Mas preste atenção, a adoração foi capaz de abalar não só a estrutura física. Claro que eu não estou falando aqui que a gente vai sair abalando estruturas físicas, né? Enfim, mas a nossa adoração pode promover abalo nas estruturas espirituais. Preste atenção. A nossa oração e a nossa adoração pode ir a lugares que nós não podemos ir. Por isso o diabo quer tirar isso de nós. Por isso o diabo quer calar a nossa adoração. Por isso ele quer que foquemos nos problemas, lamentemos as nossas dores. Por isso ele quer que a gente acorde e fique dizendo: meu Deus, não dá, olha a situação. Ao invés de dizermos: Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas, a coisa não está dando certo, as coisas não parecem não estarem colaborando com a minha vida, mas eu creio que mesmo assim Tu ainda estás no controle de todas as coisas. A gente não sabe o que isso está movimentando no reino espiritual. Talvez nós não saibamos o movimento espiritual que essa declaração de fé está fazendo. Paulo e Silas não se calam. Eles à meia-noite estão orando e adorando a Deus. À meia-noite eles estão orando e adorando a Deus. E o que acontece? O texto vai dizer que todas as pessoas, o carcereiro, o coração daquele homem é abalado, a estrutura espiritual dele é abalada. Paulo e Silas são levados para casa, ele prega a palavra de Deus e toda a família daquele carcereiro é tocado. A adoração que nasceu na prisão, converteu corações na casa do carcereiro. Eu quero te dizer que o movimento espiritual que você está esperando vai nascer a partir da tua vida de adoração a Deus. Levante-se, clame a Deus, adore ao Senhor, diga palavras de louvor e de adoração, viva uma vida de intensidade, de entrega total a Deus. Você não sabe aonde a tua adoração está chegando. Você não sabe aonde a tua adoração está chegando. Você não sabe aonde a tua adoração está chegando. Ela pode estar visitando a cadeia, o presídio. Ela pode estar visitando o teu familiar. Ela pode estar visitando a tua casa. Aquele que está descrente, aquele que está desviado. A tua adoração está movimentando os céus. Você precisa crer nisso. Nós precisamos crer. Paulo e Silas adoram, oram, cantam louvores à meia-noite. E não é sobre o horário, é sobre uma escolha, é sobre uma decisão, é sobre uma entrega, é sobre viver, é sobre crer, é sobre caminhar nessa palavra, é sobre caminhar na certeza e na convicção de que Deus continua sendo Deus, de que Deus continua sentado no trono, de que Deus continua fazendo, de que Deus continua se movimentando, de que Deus não está
preso, de que Deus não está impedido de fazer, de que Deus não está amarrado por causa da tua circunstância. Ele continua sendo Deus. Paulo e Silas decidem, ao invés de escolherem reclamar, ao invés de recolherem murmurar, ao invés de escolherem ficar praguejando, espraguejando, ao invés de decidirem ficar, escolherem ficar resmungando, eles tomam a primeira decisão. Essa aflição não vai calar a nossa adoração. Essa situação não vai calar a nossa adoração. Eu imagino que se eles estivessem soltos, eles estariam andando de cabeça erguida. Eu imagino que as pessoas que ouviam aquilo, olhavam, assistiam tudo aquilo que estava acontecendo naquele cenário escuro, bagunçado, sem esperança. Talvez aquelas pessoas diziam: esse homem é louco, esses homens são malucos. Como que podem? Como que podem adorar a Deus, orar, cantar, diante da circunstância, diante do momento que eles estão vivendo? É porque eles sabiam quem Deus era. Você sabe quem Deus é? Você sabe quem Deus é? Você tem a convicção e a certeza de que Deus é quem você diz que é? Quando você diz que Deus é fiel, você acredita na fidelidade de Deus? Quando você diz que Deus é bom, você acredita na bondade de Deus? Quando você diz que Ele é o teu pastor e que nada vai te faltar, você acredita mesmo? Ou você só diz porque os crentes dizem? Ou você só diz porque você aprendeu isso? Porque quando você chega em casa e há falta, há necessidade, você sai, vira as costas e reclama, e resmunga, e murmura. Ou você é capaz de dizer: Deus ainda continua sendo Deus. Nada vai calar a minha voz. Nada vai calar a minha voz. Eu vou continuar adorando a Deus. Eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou continuar manifestando com atitudes a minha adoração a Ele. A segunda coisa que nós entendemos, a adoração verdadeira nos faz olhar para o outro, mesmo em meio à nossa dor. Eu não tenho tempo para ficar lamentando. Eu não tenho tempo para ficar chorando. Eu não tenho tempo. Eu preciso olhar para a dor do outro. Sabe por quê? Porque se eu tenho a convicção, se eu vivo a essência da verdadeira adoração, eu sei o que ele não sabe, eu tenho o que ele não tem. Porque se ele está abalado, é porque ele ainda não conhece a essência, ele não conhece, ele não tem esse Deus verdadeiro dentro de si. Então eu posso olhar para ele, para a necessidade dele, e ajudá-lo na sua fraqueza. A terceira, a adoração que nasce da dor, gera transformação a nosso redor. Eu quero que você fique de pé.